Saudamos a todos os irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o irmão Marcos Pinheiro, de Fortaleza. E eu quero falar-lhes nesse instante sobre um assunto muito importante: adoração. E nesse primeiro momento nós temos que entender que adoração a Deus não é passatempo. Adoração não é diversão, não é entretenimento. Adoração a Deus não é uma atitude irrefletida, não é. Adoração não é vitrine de nossos talentos. Adoração a Deus, ela não está arraigada no desempenho humano. Adoração a Deus não é uma expressão de dotes artísticos e nem é expressão de talentos próprios. Por isso que o único alvo do adorador tem que ser Deus. A tônica do verdadeiro adorador é Deus. A verdadeira adoração, ela está alicerçada, ela está firmada, edificada sobre o único fundamento: a glória de Cristo. A adoração não é uma questão periférica na vida cristã. Não. A adoração, ela é a substância da fé cristã. Lamentavelmente, muito do que é chamado de adoração hoje não é para Deus, está sendo para o homem. A adoração, ela tem sido hoje dimensionada em muitas igrejas como cantar corinhos, tocar instrumentos em alto volume e em um ambiente agitado, enquanto algumas pessoas se exibem e outras ficam embevecidas. Nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que o propósito da adoração não é nos fazer sentir coisas. O propósito da adoração não é nos levar a ter experiências de sensações, não é experimentar sensações. O propósito da adoração é nos levar a uma reflexão sobre os atos de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a sua graça. A adoração deve nos levar a uma reflexão sobre os atributos e os atos do nosso Deus. Grande parte dos corinhos que cantamos hoje não tem conteúdo bíblico denso com o ensino das verdades bíblicas. Grande parte dos corinhos que são cantados nas igrejas é mais para gingar o corpo do que para reflexão. Muitas pessoas acham que para adorar a Deus em espírito e verdade é necessário criar um ambiente emocionalista. É preciso, algumas pessoas pensam, estimular os sentimentos das pessoas. Nós vemos em toda a Bíblia, todas as Escrituras, que Deus, ele sempre estabeleceu um modo correto do homem adorá-lo. Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, tem o direito de adorar a Deus da forma que deseja. Deus sempre colocou diante do homem princípios para a pureza da adoração. Deus não pode ser adorado através de nenhum outro modo que não seja o prescrito, o ordenado nas Sagradas Escrituras. Deus não pode ser adorado segundo as invenções e imaginações do homem. Todos nós sabemos do desastre que aconteceu com Aminadab e Abiú em Levítico capítulo 10. Aminadab e Abiú eram homens religiosos, parecidos até sinceros, tinham intenções, boas intenções, mas eles prestaram um culto, uma adoração que não havia sido ordenada por Deus. Hoje, a influência humanista é tão forte no meio evangélico que os princípios teocêntricos da adoração foram à bancarrota. Hoje, o que vale é a adoração estética. E foi através dessa
coisa chamada adoração estética, que eu chamo, que surgiu a usina de corinhos empobrecedores. Surgiram os adoradores mercenários e os vendedores de louvores. Muitos têm a ideia de que coisas estéticas e artísticas devem ser oferecidas ao Senhor como forma de louvor. Mas não é assim. Nesse tipo de adoração estética, teatral, Deus é o espectador consumista sentado lá no céu, assistindo com apreciação as habilidades e os dotes artísticos das pessoas que lá estão cantando. Deus virou hoje um espectador consumista, satisfeito com a performance artística dos adoradores, adoradores entre aspas. E neste tipo de adoração, que eu chamo de adoração estética, prevalecem ginásticas, rítmicas e psicodélicas de grande estilo sensual. São as bailarinas de Jesus, as dançarinas de Jesus, aí vem as coreografias e os jogais sensuais. Irmãos e irmãs, a reforma protestante abraçou o princípio bíblico de que a verdadeira adoração são palavras inteligentes. A reforma protestante, ela substituiu a performance artística, substituiu o esplendor estético pela simplicidade e a fidelidade às Escrituras. A reforma protestante, ela rejeitou as habilidades artísticas e rejeitou a adoração teatral. Quando estudamos a reforma protestante, nós verificamos que os reformadores entenderam que a adoração a Deus não é uma atividade estética. Por isso, os reformadores pintaram de cal todas as igrejas, por dentro e por fora. Os reformadores tiraram as janelas com seus vitrais coloridos. Eles aboliram as vestimentas clericais. Os reformadores aboliram, tiraram todos os incensos, todos os sinos, velas e castiçais. Eles aboliram tudo que impressionava os olhos. Em síntese, os reformadores disseram: vamos tirar o glamour, vamos tirar a estética da adoração, para que o povo possa adorar de verdade, e em espírito e verdade, adorar de coração. Hoje, a adoração tem sido extravagante aos olhos e aos ouvidos, e tudo hoje é feito para impressionar a visão e os ouvidos, e estimular o emocionalismo, os sentimentos das pessoas. São os jogos de luzes, é a fumaça, é o gelo seco, é o som ensurdecedor, tudo à moda de boates. Os reformadores viram tanto acréscimo humano na adoração que eles tiveram que jogar tudo fora. Lutero iniciou esse processo, Zwinglio e Calvino continuaram depois. Calvino disse: a adoração deve ser repleta de Bíblia. Disse Calvino: a adoração é o cântico da palavra de Deus. Lutero disse enfaticamente: a música é serva da teologia. Ah, meus irmãos, sinceramente, eu tenho dificuldade com a liturgia de nossas igrejas. Eu não aguento mais cantar corinhos ingênuos de teologia manca. A maior parte dos corinhos que cantamos tem letra capenga, sem sentido. E que essas letras, essas músicas, esses corinhos só se subsistem pela batucada, pelo alto volume e pelo gestual. Mas você pode dizer: irmão Marcos, pelo que importante é a intenção. Não, meus irmãos, o importante não é a intenção. O importante é o correto, é o certo. A adoração que não promove santidade, mas satisfaz a necessidade de requebros, de gingos, de maneios, de se soltar, não é adoração verdadeira. A adoração não é catarse. A adoração não é purgação. A adoração é consciência do sagrado,
e quebrantamento diante de Deus. Hoje o que importa não é a contrição, é a recreação. Não podemos perder de vista que cânticos devem ter teologia correta. Cânticos devem conter conteúdo bíblico, doutrinário, que tenha consistência de ensino. As letras das músicas de muitos cantores hoje não têm base escriturística. São verdadeiros absurdos teológicos. As letras são tolas, são letras amebianas. Mergulhar nos teus rios, beber dos teus rios, encher meus celeiros com frutos da terra. São frases deste tipo, sem nenhum cunho teológico. Deus sonha os meus sonhos. Deus investe nos meus sonhos. Os sonhos que Deus sonhou para mim. Quero te tocar, te abraçar, te beijar. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Quanta tolice, quantas asneiras. Outros corinhos são verdadeiros louvores do ego, onde tudo é centrado no eu, no pronome eu e no me. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz, me toca, me chama. Ressuscita-me. Eu e mim. Outra música diz: subi o monte Sião. Subi o monte Sião. Isso não faz sentido, pois o monte Sião é uma tipologia do Evangelho. E cada crente já está no monte Sião. Basta ler Hebreus capítulo 12, 22 a 29. Outro corinho diz: subir acima dos querubins. Isso é problemático. Porque sabe quem quis subir acima dos querubins? Foi Satanás. Isaías 14, 13. Outro diz: rompendo em fé e movendo o sobrenatural com ousadia. Irmãos e irmãs, ninguém tem autorização de Deus para mover o sobrenatural, senão Deus mesmo. Nós não encontramos na Bíblia uma passagem sequer que mostra alguém movendo o sobrenatural, e muito menos com ousadia. Na Bíblia, todos os exemplos sobrenaturais, eles foram testemunhados e descritos. E quando ocorreram, houve sempre a intervenção, a orientação direta de Deus. Então aqueles que julgam que pode mover o sobrenatural, decretando, declarando, determinando, estão em paridade com os feiticeiros. Porque os feiticeiros, os macumbeiros, pensam que pode mover o mundo dos espíritos com seus gritos, com suas determinações, com as suas declarações, com seus decretos. A mesma música diz: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai fazer andar por sobre as águas. Irmãos, se algum dia eu e você estivermos diante de uma barreira intransponível, o Senhor nem sempre livrará os nossos corpos de perecer. É claro que Deus tem poder para isso, mas quando analisamos os primeiros cristãos, eles eram atirados na cova dos leões. E os seus corpos eram devorados pelos leões. E Deus não livrou os seus corpos. Mas mesmo assim, quando os leões devoravam os seus corpos, eles cantavam hinos e louvores a Deus. Muitas vezes o perecimento do corpo serve como testemunho vivo de conversão genuína. Deus, por exemplo, ele não livrou Estevão de pedradas em seu corpo. O testemunho de Estevão encantou o mundo de então e ainda hoje encanta. Paulo, Pedro, os discípulos, os apóstolos tiveram seus corpos trucidados, mas isso serviu para demonstrar a real fé que eles tinham. Portanto, meu irmão e minha irmã, se diante de mim e de você apareceu um mar vermelho, algo intransponível, isso não implica necessariamente que você e eu vamos andar por sobre as águas. Nós podemos perecer cantando hinos de louvores a Deus, que servirá de testemunho vivo de uma fé real que temos. Portanto, cânticos que não cantam a cruz, cânticos que não cantam o túmulo vazio, cânticos que não cantam o perdão de pecado, é falho teologicamente. Cânticos que não exortam a confissão de pecado,
cânticos que não exortam a santidade, que não exortam a tomar a cruz, que não exortam a renúncia do mundo e ao arrependimento, ele é falho teologicamente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos muito cuidado com a letra que estamos cantando nas nossas igrejas. Que Deus possa nos trazer discernimento para louvá-lo apenas com músicas e com letras agradável a Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.